Alô, pessoal, alô todos. Salve Vicente Piton, nosso ilustre convidado desta rodada do Nova Com Online. Muito obrigado, Vicente, por estar entre nós aqui. Então, como eu te falei, Vicente, não só seja bem-vindo, como sinta-se perfeitamente à vontade nesse grupo de jornalistas que se reúnem periodicamente, semanalmente, para a gente conversar informalmente sobre assuntos importantes da nossa realidade, do nosso meio, do nosso ambiente. Muitos deles geralmente vinculados à área da comunicação, do jornalismo. Mas o assunto em que o Vicente é especialista nos interessa bastante mesmo, não só enquanto profissionais, mas enquanto cidadãos. Ele que é um especialista, pode-se dizer, nesta seara dos jogos de apostas online. E o Zé Cruz, que o conhece, que com ele conviveu em algum momento, né, Zé? Conhece muito bem o Vicente, a trajetória do Vicente. Eu vou pedir, Zé, que você faça aí uma introdução das qualidades e dos motivos que nos levaram a convidar o Dr. Vicente para estar conosco agora. Por favor, Zé. Olá, Zé Antônio, prazer, muito obrigado. Boa tarde a todos, amigo Vicente. Na verdade, eu trabalhei com o Vicente durante 4 ou 5 anos por ocasião da CPI do futebol, quando ele já assessorou o senador Romário naquela ocasião, e depois me afastei do gabinete, agora retornei e ele continua lá dando essa assessoria. É advogado, é um profissional concursado do Senado Federal, é um consultor de disputa na casa e excelente redator, contribuiu decisivamente junto com um companheiro e amigo Flávio, também do gabinete, na redação desse relatório final da CPI das apostas esportivas, e é uma pessoa com a qual, na convivência diária, a gente aprende muito. Além do mais, o Vicente se qualifica para estar aqui conosco para tratar desse assunto, porque ele é um estudioso do esporte em geral e do futebol em particular. Torcedor e membro do conselho do glorioso Esporte Clube Bahia, o Bahia, né, Vicente? Tá bom. Baiano. Então, é com prazer que eu te dou as boas-vindas, amigo. E aqui tu está entre colegas jornalistas que tu convives tanto lá no Congresso, para nos apresentar, tirar algumas curiosidades dessa CPI e dos assuntos do futebol. Ainda há pouco o grupo aqui comentava sobre o Ronaldo, que tentou concorrer e não conseguiu. É um assunto que pode ser explorado também junto ao Vicente, porque ele conhece um pouco os bastidores do esporte e da CBF. Bem-vindo, Vicente. Tens aí um tempo para fazer a tua exposição e depois vamos para as perguntas e para o bom debate. Perfeito, isso aí mesmo. Seja bem-vindo, Vicente. Obrigado, obrigado, Vieira. Obrigado, meu mestre, querido amigo, mestre acima de tudo, Zé Cruz, grande torcedor do Imortal Tricolor. Antes eu queria fazer uma consideração sobre uma coincidência. Quando eu entrei na tela de abertura do Zoom, tinha assim, Cool Line número 59. Eu imagino que seja um número do encontro de vocês, né? Perfeito. 59. E 59 é um número muito, simbolicamente muito importante para o Bahia, porque a gente tem dois títulos nacionais. Um em 59, conquistado no Maracanã contra o Santos de Pelé, né? A gente ganhou na Vila Belmiro, depois ganhou no Maracanã, e em 88. E um grito mais famoso da torcida é 59 é nosso, 88 também. E aí, quando eu vi na tela 59, eu falei, pô, já me senti em casa aqui. Muito 59 já me traz bons fluidos, né? que bom, uma feliz coincidência, então, Vicente. Mas, Bom, assim, agradecer pelo convite. Eu acho que a proposta aqui, né, mais um bate-papo. Eu estou aqui, enfim, para a gente conversar um pouco, né, sobre todos esses assuntos que hoje meio que rodeiam o esporte brasileiro, sobretudo o futebol, que é a nossa paixão nacional, né, que é SAF, mercado do futebol, bets. Eu acho que a eleição da CBF entrou agora, né, no debate público com essa, na verdade não foi uma eleição, foi uma aclamação do Edinaldo Rodrigues que meio que
revelou para o público, né, quem ainda não conhecia ou não tinha ciência disso, a forma absolutamente e estruturalmente dantesca que é feita, né, essa sucessão, que não é uma sucessão na Confederação Brasileira de Futebol, porque a estrutura é para que se mantenha os mesmos no poder. Os que saíram, saíram por fatores externos. Saíram porque foram presos, saíram porque assediaram, sofreram acusação de assédio, saíram por questões políticas diversas, mas ninguém saiu ali pelo voto, né? E a gente pode conversar um pouquinho sobre isso também. Então, estou aqui à disposição, né? E aí a gente vai tocando o barco aqui. Bom, podemos seguir nessa seara aí, Vicente. O Ronaldo tentou furar essa bolha e teve que retirar o time de campo, literalmente. Ele sentiu exatamente. Ele é ingênuo, o que que é que ele achou que poderia se contrapor a esta status já solidificado e enraizado há anos na CBF? É assim, Vieira, eu acho difícil, a gente não está na cabeça dele, né? Eu nem tenho amigos próximos, nem sou amigo, nem tenho proximidade com o Ronaldo para te afirmar exatamente, né? Te dar uma resposta precisa. O Ronaldo sempre foi um cara, né, que mexeu muito bem com o marketing, mexeu muito bem com a exploração da própria imagem. Eu acho que isso tem que estar na conta. Mas esse movimento dele também foi importante, né? Embora, né, afastemos aí a questão pessoal dele, que é, supostamente tenha sido uma ação de marketing, que seja, mas teve sua importância para revelar isso e a gente pode fazer um breve histórico, né? É sempre sobre isso. A eleição da CBF, historicamente, Confederação Brasileira de Futebol, era a eleição das federações estaduais que elegiam, né, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. 27 federações estaduais elegiam o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Vem a Lei Pelé, e logo depois, se eu não me engano, em 2011 ou 2012, e eu não me recordo exatamente o número da lei, são tantas leis, né? Uma lei que acrescentou à Lei Pelé, tá, a exigência de que os clubes também participassem desse colégio eleitoral, no sentido de democratizar. Afinal, quem faz o esporte, quem faz, sobretudo, o futebol, são os clubes, né? As federações são as entidades apenas de administração do esporte. Pois bem, Perfeito. vem a lei e diz, olha, os clubes têm de participar, clubes da Série A e da Série B. Nós temos 20 clubes na Série A, 20 clubes na Série B. Então, você teria 40 clubes contra 27 federações, ou seja, isso inverteria o jogo, né? Os clubes, né? E é raro a gente conseguir, mas enfim, esperamos que consigam. Se os clubes se unissem, conseguiria derrubar ou eleger o seu candidato na Confederação Brasileira de Futebol. Mas o que é que sucede? Ato contínuo, né? A vigência dessa lei. E se eu não me engano era o Caboclo aí, era o Caboclo o presidente. Ele convoca uma assembleia extraordinária para mexer no estatuto da CBF. Essa assembleia é convocada apenas para as federações estaduais, né? Apenas para as 27 federações estaduais, no sentido de estabelecer pesos eleitorais, ou seja, ele cumpriria a lei, né? Os clubes votariam, só que ele, né? E eles conseguiram fazer isso, estabeleceram pesos no voto. Então eles colocaram peso 3 para cada federação, né, estadual, peso 2 para cada clube da Série A e peso 1 para o clube da Série B. E isso retomava novamente o poder para as federações, porque você tem 27 vezes 3, 81 votos, né, entre as federações. E 20 na A vezes 2, 40. 20 na B vezes 1, 20, 60. Ficou, então, como está hoje, 81 votos entre as federações em jogo e apenas 60 votos nos clubes. Isso foi o Caboclo que fez. Na época, a gente, né, o senador Romário foi importante nisso, e a gente fez uma representação no Ministério Público, né, no Ministério Público do Rio de Janeiro, né, igual competente. O Ministério Público, um tempo depois, ingressou com uma ação contestando isso, e essa ação foi que originou, vocês devem lembrar, por volta de 2021,
saiu uma decisão judicial contestando essa mudança eleitoral e obrigando a CBF a convocar novas eleições. E essa ação, ela foi se desenrolando. E ano passado chegou também a tirar o Edinaldo do poder, contestando a eleição que o tinha eleito através desse colégio eleitoral. Mas a gente sabe como é que as coisas funcionam no Brasil, enfim, né? Houve aí uma série de bastidores, composições políticas e jurídicas que hoje estão cada vez mais entrelaçadas, sem entrar no mérito. E o Edinaldo conseguiu fazer um TAC, se chama um acordo de conduta, né, com o Ministério Público, e ele conseguiu que essa eleição fosse referendada e assim está agora mantido, né, e legalmente referendado esse colégio eleitoral com estabelecimento de pesos. E é importante que se diga, a lei não proíbe esse estabelecimento de pesos. A contestação foi que a Assembleia que alterou e que instituiu esses pesos diferenciados foi uma Assembleia convocada apenas para as federações estaduais. Os clubes não participaram dessa Assembleia, né? Mas, enfim, houve esse TAC aí junto ao Ministério Público, que hoje já foi julgado, inclusive, né, no Supremo Tribunal Federal, e hoje o Edinaldo Rodrigues, mais uma vez eleito, aclamado presidente da CBF. E outras coisas importantes de se dizer, né? Cada federação estadual, ela ganha duas verbas fixas da CBF. Uma verba tem aí algumas variações, né, de acordo com o tamanho, é uma verba para manutenção dessas federações. Estados como Roraima, Amapá, Acre, essa verba chega a representar 95, 98% das receitas. É Rapaz, basicamente a CBF que banca. impressionante. Além disso, paz, meus senhores, além disso, e isso ficou comprovado na CPI, hoje é até registrado contabilmente, claro que não sob a forma de mesada, mas no fundo a CBF paga uma mesada. Contabilmente, eles devem usar aí a forma de, né, transferência de recursos para a administração do esporte, alguma coisa dessa natureza. Mas, além dessa verba de manutenção, é dado para o dirigente sem necessidade de prestação de contas, ou seja, uma mesada, por volta de R$ 100.000 para cada presidente dessas federações estaduais. Vejam, senhores, como, né, é difícil quebrar essa estrutura, sendo que, né, o presidente lá da Federação do Amapá, o cara já tem ali, né, a grana dele garantida, a estrutura dele ali garantida. Aí vem um ator externo como o Ronaldo e fala, pô, eu quero falar com você sobre o projeto aí e tal. Mas que o Ronaldo vire para o cara e diga, olha, eu vou manter isso aí, o cara, né, para que eu vou mexer? Para que eu vou correr o risco? Vai que esse cara depois, né, diga não. Eu vou manter, vou optar pelo status quo, que está me dando aqui religiosamente essa grana, e a gente está conseguindo manter aqui. Então, me parece que é essa estrutura que é difícil, né, hoje, é muito difícil ser alterada via processo eleitoral. Ronaldo, perdão, o Romário também tentou fazer, vencer, furar essa bolha e se candidatar a presidente? Lembra o Ele Geraldo chegou, aqui? ele chegou a pensar, Vila, ele chegou a pensar naquele momento ali em 2000 pós-CPI do futebol ali em 16, 17, ele chegou a pensar nisso. Só que ele logo e claramente ele percebeu que para furar essa bolha seria praticamente impossível, né? Diante desse quadro que eu relatei aqui. E aí ele hoje tem ciência que seria uma aventura, e é por isso que a gente também, né, considera que o Ronaldo entra nessa, né, sabendo, ele sabia, né, obviamente, mas se suspeita que também entrou nessa também como uma jogada ali, né, de exploração da própria imagem, etc. Porque saber que a estrutura é fechada, ele sabe. Ele mandou uma carta para 27 federações pedindo para ser recebido. 22 sequer responderam. 4 responderam que não, obrigado. E só um dirigente o recebeu, que é o único dirigente que tem estrutura financeira para, digamos assim, ter algum grau de autonomia, que é o presidente da Federação de São Paulo.
Reinaldo Bastos. Foi o único que recebeu o Ronaldo. Flávio E Dutra. esse dinheiro de 100 mil que o presidente da federação recebe é para uso pessoal ou para despesas da federação? Pois é como eu falei, são duas verbas, né? Uma É, verba é para despesas gerais administrativas da federação, pagamento de pessoal, arbitragem, etc. Essa outra verba, ela digamos assim, depositada lá na conta do dirigente da federação e isso não é prestado contas, ou seja, ela funciona como uma mesada. A partir do momento que a CBF dá uma grana e diz assim, ó, gasta aí do jeito que você quiser, não quero saber disso aí, tá? A outra é uma verba para custeio, sim, a gente pode, né, ter um relatório depois. Só que essa segunda verba, e é óbvio que a CBF nunca vai dizer que é uma mesada, né, seja politicamente ou contabilmente, mas no fundo porque ela não é prestada contas sobre isso. Ela é depositada, diz, olha, faça o uso que você quiser dar a esse dinheiro. Flávio Ô, Dutra. Vicente, O Flávio Dutra levantou a mão primeiro, Zé, depois fala você. não tem problema. Não, eu só queria saber se uma opinião tua, um esclarecimento, uma visão, tá? De qual vai ser o papel da CBF no caso desse crescimento das ligas, tá? Que é uma realidade que mais dia menos dia vai se sobressair. Como é que vai se dar essa relação CBF, ligas, clubes? Ótima pergunta, Flávio. Esse processo da Liga se fala já há algum tempo, né? E assim, num contexto histórico, é sempre bom a gente lembrar que a primeira liga de futebol no mundo, liga profissional de futebol no mundo, tirando os Estados Unidos, aquela experiência que eles teve lá, mas assim, Brasil, América do Sul e Europa, que é o mundo desenvolvido do futebol. A primeira experiência de liga profissional de futebol, os senhores sabem onde foi? No Brasil. 1987, Copa União. A CBF falou, não tenho dinheiro, estou quebrado aqui. Isso era uma época que a seleção não dava o dinheiro que dá hoje, não tinha contrato da Nike, nada disso. CBF falou, estou quebrada, se resolvam aí, façam aí. E aí o Carlos Miguel Aidar, o Márcio Braga, junta ali o Clube dos 13, né? Depois agrega mais 3, fazem a Copa União. Aquilo foi uma liga, completamente uma liga independente da CBF. Eles foram atrás de patrocínio, eles fizeram a tabela, eles organizaram o campeonato. Isso 5 anos antes da Premier League. Só que aí, no ano seguinte, a CBF já viu, na estrutura de poder, a CBF já pensou, opa, não podemos perder aqui o esporte já estava começando, né, a fortalecer a época do marketing esportivo e tal. Eles viram que o patrocínio da Coca-Cola na Copa União foi um sucesso, né, deu muito. A Coca-Cola queria continuar e pagando mais e tal. A CBF recupera isso e a nossa experiência de liga dura apenas um ano. 5 anos antes da Premier League, que é criada em 92 e que hoje é o maior case, maior caso de sucesso no futebol. E durante todo esse tempo se falava, né? Pô, mas né, ficar na CBF, os clubes precisam fazer uma liga e tal. Esse debate nos últimos 5 anos, ele se fortalece e isso se deve muito à pandemia. Vários dirigentes falam isso, né? Porque chega na pandemia, chega até 2019, tá cada um ali cuidando da sua e não querendo brigar muito com a CBF por causa de arbitragem e etc. E cuidando dos seus contratos e querendo ganhar do rival, sacanear o rival e aumentar a receita. Só que aí em 2020 vem a pandemia. E a pandemia obriga todo mundo ali a conversar. E a tentar resolver o problema ali, né? O problema que estava ali. E os clubes começam a conversar, de fato. E aí que surge a lei do mandante, e aí que surge o primeiro embrião da Liga. Naquele momento, a Libra era uma só. A Liga Brasileira de Futebol era uma só, em 2020, 2021 até 2022. E esse processo, né, vai se aprofundando a essa divisão, né, que a gente sabe em 2 blocos diferentes hoje, né, a LFU e a Libra. Só que nesse processo já era o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF. Ele percebe o seguinte, cara, eu não vou. Tá muito evidente, né, a necessidade da liga.
até por uma questão mundial. Dos 10 principais campeonatos hoje do mundo, só um não é liga. Não preciso nem dizer qual, né? Dos 10 campeonatos com maior receita, qual é o critério mais importante? Com maior receita no mundo, só um não é liga, é o Brasil. E aí, ele sabendo desse processo, ele começa a cozinhar. Ele chama os clubes em 2023 e fala, olha, CBF apoia a liga, vocês se resolvam aí. Só que aí começa, né, já aquela primeira divisão entre LFU e Libra. Por que houve essa divisão? Por causa da divisão desses direitos, né? Alguns clubes querendo manter suas cotas maiores, né? Manter esse histórico de cotas maiores, outros querendo uma maior isonomia. Há essa divisão. E o Edinaldo fica cozinhando isso. O fato é que, para uma liga funcionar, ela vai precisar necessariamente de algum nível e grau de colaboração da CBF. Porque a CBF hoje controla a arbitragem, a CBF tem um know-how, a CBF não é fácil organizar um campeonato. É muito difícil, de dimensões continentais, logística, delegado de jogo, equipe de arbitragem, são 6, né, por jogo. Mais o Então, VAR. mais o VAR hoje é centralizado, né, Vieira? O VAR hoje, ele começou nos estádios, o VAR hoje é centralizado na sede da CBF. Então, essa logística é muito complicada. E fora a chancela, né, da própria FIFA, que exige dentro dessa estrutura piramidal. Então, sim, para a liga funcionar é necessário algum grau de colaboração da CBF. Aí você vai me perguntar, mas a CBF está trabalhando pela liga? Lógico que não. Ela está ali cozinhando, né? Vocês se resolvam aí, primeiro se unam aí e tal. Há dirigentes que dizem, né? Um deles é o novo presidente do Flamengo, o BAP, que o projeto é organizar o campeonato de 27, que 26 ainda não dá, mas que 27 daria para organizar. Isso mantendo esses dois blocos comerciais. Por quê? Tanto a Libra como a LFU não são ligas, são blocos comerciais de clubes, né? Eles apenas vendem os direitos de TV. Né? Não existe liga no Brasil, são esses dois blocos. Eles estão começando a conversar para que, mesmo vendendo separadamente, eles se unam para organizar o campeonato. Até 2029, os direitos estão vendidos, separados. Libra, LFU, o ciclo até 2029. A proposta é eles se unirem para organizar o campeonato a partir de 2027, 27, 28 e 29, e a partir de 2030, sim, teria uma liga unificada organizando o campeonato, e aí o mais importante, unificada também nessa venda dos direitos de televisão, na produção de conteúdo, na promoção internacional, que, né, segundo os especialistas, é o grande espaço onde a gente pode aumentar sobremaneira as receitas. Me parece que o mercado brasileiro aqui, a gente não vai conseguir, a gente já está meio próximo do teto, né? Hoje os direitos são vendidos por 2, se eu não me engano, o total é 2,7 ou 2,8 bi de reais. E os especialistas dizem que num horizonte aí, num curto e médio horizonte, não tem como aumentar muito isso. Mas a expectativa é que uma liga formada consiga promover esses direitos no exterior. Zé Cruz, queria fazer uma pergunta. Não, o Vicente, só queria voltar rapidamente na questão da verba que a CBF manda para as federações. A CBF recebe dinheiro das loterias esportivas, confere? Só da esportiva. Não, Não recebe? desde 1989, quando Ricardo Teixeira toma posse da presidência, recebia até 88. Em 89, quando Ricardo Teixeira toma posse da CBF, ele, um homem muito esperto, que nunca gostou de esporte, nunca gostou de futebol, só gostava de dinheiro e boa vida, ele percebe claramente ali que se ele recebesse, naquele momento, era uma quantia razoável para a CBF. Mas ele percebe que ele iria, né, e depois isso se comprovou verdade, que ele iria expandir muito as receitas e aquilo poderia ser prescindido, ele poderia prescindir daquilo. Ele abre mão dessa verba
E a partir daquele momento a CBF deixa de receber qualquer recurso público e deixa, né, por consequência, de ser auditada pelo TCU, de ter de prestar contas, etc. Obrigado. Mas, E um detalhe, mestre, que é importante, a sua pergunta foi ótima e me dá esse gancho. Na discussão das bets, na discussão da lei das bets, existia uma proposta inicial, né, que era dividir esses royalties da bets, né, arrecadado pelo Estado e repassado para o esporte brasileiro, seja para o COB, como já o COB recebe verba de loteria, né? O esporte olímpico, você sabe muito bem, o amador recebe muito dinheiro público e recebe a verba das loterias e passou a receber das bets também. O que a CBF faz? Não, não. Dessa forma a gente não recebe. A CBF quer manter, pelas razões que eu já acabei de falar, ela quer manter sem receber dinheiro público. Então, eles conseguiram, né, e tiveram êxito nisso, que esse recebimento de royalties, eventuais royalties das bets, né, pela exploração da imagem dos campeonatos, ou seja, tá lá, Flamengo e Bahia, Campeonato Brasileiro, então a bet vai pagar um royalties, ela vai pagar diretamente para a CBF, em negociação, e não vai passar pelo Estado, né? Ao contrário da verba de loteria, que é o TCU, a despeito, né, mas você sabe bem da história de alguns pareceres malucos aí que foram feitos, né, alguns, é verba pública. É uma renúncia do Estado, né, a loteria explorada pelo Estado, é verba pública repassada para o Comitê Olímpico Brasileiro, para o Comitê Paralímpico. No caso das bets, a CBF conseguiu que não. Ela paga direto na empresa privada, paga o royalties lá e não tem, continua sem receber verba pública. Flávio Dutra, abre o microfone, querido. As ligas organizando o campeonato tendem a melhorar o calendário, que é do jeito que está, muito complexo, muito complicado para os clubes, tá? Agora mesmo a gente sabe que o Internacional, por exemplo, vai disputar uma série de jogos em 30 dias e tal. Enfim, vai haver essa tendência ou não significa nada, porque afinal isso aí nós estamos falando é de muita grana em disputa. Ah, sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que a tendência vai ser organizar melhor o calendário, sim. Porque aí você separa. Hoje, como a CBF que organiza, quem é que elege a CBF? Né? Como a gente falou lá, o colégio eleitoral, que tem valor 3, são as federações estaduais. As federações estaduais dependem de quê? De seus campeonatos estaduais. Senão elas, né, deixam até de ter razão de sua existência. Elas precisam de um campeonato estadual. E hoje, como é a CBF que coordena os dois, né, ela faz esse ajuste aí, mantendo esses, no mínimo, 3 meses para o calendário do... Esse ano foi até um pouco mais apertado, né, porque tem o Mundial de Clubes, então ela mantém esse formato de campeonato estadual. Com a Liga, né, e aí há um misto de análise e torcida, né, é aquela história, é muito difícil o analista ser 100% frio, sempre tem algum grau de sentimento envolvido ali. Eu confesso que é uma análise também com um pouco de torcida, a gente sabe como é o Brasil, né, como dizia, acho que era o Tom Jobim, né, até o passado é imprevisível, mas é uma tendência de que a Liga consiga organizar isso, porque aí vai ser a defesa dos interesses dos 40 maiores clubes do Brasil que estão ali ganhando verbas consideráveis, muito maiores do que a dos estaduais. Os dois únicos estaduais que não são deficitários é Rio e São Paulo. Todos os outros são deficitários. Para vocês terem uma ideia, o Veloclube, que é um clube completamente desconhecido, pequeno, lá do interior de São Paulo, ele subiu ano passado. Este ano ele disputou a Série A do Campeonato Paulista. Ele ganhou uma verba de televisão, o Veloclube ganhou uma verba de televisão, se eu não me engano, de 7, tanto, quase 8 milhões de reais, o Veloclube. Os senhores sabem quanto ganharam? Bahia, Vitória, pelo Campeonato Baiano, Sport, Fortaleza e Ceará, os 5 nordestinos que estão na Série A, juntos, somados em seus estaduais, ganharam 6 milhões. Só o Veloclube
um time absolutamente inexpressivo do interior de São Paulo, ganhou mais do que Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza e Sport. Forte. Os 5 somados, tá? Estou falando dos 5 somados. Então, há essa discrepância. O Campeonato de São Paulo realmente é uma federação bem administrada, que conseguiu vender os direitos de transmissão de uma forma muito profissional, arrecada muito, né? O Campeonato Estadual paga boas cotas de TV, e é um foco de resistência ali também nesse sentido. Me parece que o caminho, né, com a Liga é você reformatar esses estaduais, não acabar com eles, né? Até porque isso também é consenso, né, no mundo do futebol. Existe, obviamente, uma importância dos clubes do interior, uma importância né, dos clubes menores, de você manter essa base da pirâmide, que forma jogadores, que é importante ali na identidade cultural dessas comunidades, né, locais. A gente sabe de toda essa importância e da necessidade de você manter competições estaduais ali. Você só não pode juntar os níveis, né? Quer dizer, um clube como o Inter, que tem né, receitas ali na casa de 400, 450 milhões de reais, jogando uma competição com um clube que arrecada 400 mil, 500 mil, né? Uma disparidade não só financeira, mas, claro, refletida em campo técnica. Eu penso que reformatar os estaduais é você e isso é até valorizar os estaduais, e é a tendência que aconteça com a Liga, é você ter essas competições regionalizadas, você fazer uma espécie de série E, né? Seria uma série E, cada estado, e ali você teria, né, sei lá, 4, 5, 6 meses, no caso do Rio Grande do Sul, né, Brasil de Pelotas, enfim, o Inter de Santa Maria, vários clubes do interior, Ipiranga, de Erechim, vários clubes do interior ali jogando entre si, buscando essa vaga na Série D, e ao final, para se ter o campeão gaúcho, poderia ali fazer um quadrangular, e aí se pensar na forma, fazer um quadrangular final, fazer, né, 2 ou 3 jogos ali para ver quem entrava os clubes, né, da Série A e B do Rio Grande do Sul, e se fazia ali, né, brevemente o campeão gaúcho. Mas a forma como está hoje, que é um campeonato inteiro, né, ocupando 3 meses, atrapalhando pré-temporada, né, sendo absolutamente deficitário, com exceção de Rio e São Paulo, eu acho que isso é ruim. Não só para os clubes grandes, mas também para os pequenos. Por quê? Porque dessa forma, os pequenos eles só têm receita importante de janeiro, fevereiro e março. Depois acaba. E criaram isso aí, algumas copas regionais, etc., mas são muito fracas. Você tem concentrado ali né, com alguns clubes grandes durante 3 meses e depois nada. Ou competições michurucas. Me parece que dessa forma seria melhor para todo mundo. Muito bem. Então, Vicente, continuando nesta seara aí, você falou que, do ponto de vista de marketing, de finanças, o estágio atual, o status atual, atingiu o teto, certo? Aqui no caso das formas do Campeonato Brasileiro. Financeiro, financeiro. Exatamente, o teto Sim. financeiro. Mas então a minha pergunta é aí: com a entrada das bets nesta jogada, elas não ajudam a elevar este teto? Com todo o Sem poder? dúvida. Quando eu falei teto, Vieira, e até é importante sua pergunta para eu esclarecer, é o teto de venda de direito de TV, de transmissão. A gente ainda fala TV, né? Somos todos aqui ainda da época da TV. Então, assim, hoje não é mais, né, direito de TV, é direito de transmissão, porque boa parte hoje dos espectadores estão nos streams, né, etc. Então, são direitos de transmissão. Esse teto, Vieira, doméstico, no mercado doméstico, é para os direitos de transmissão. Só que há uma série de outras possibilidades de receitas, e uma delas é essa que você traz. Os patrocínios, né, hoje são uma importantíssima fonte de receita dos clubes devido às bets. Isso é inegável, né? E sem entrar no mérito, né, enfim, do mal que elas causam no sentido social, etc. Mas no sentido comercial do futebol, para vocês terem uma ideia, vou falar primeiro do Bahia.
é uma realidade que eu conheço mais, né? O Bahia, em 2022, ainda como associação, o presidente, né, o último presidente, ele se jactou porque ele assinou o maior contrato da história de patrocínio do Bahia, que era 19 milhões com uma bet à época. Em 22 começa, né? Esse boom, 21, 22 ali começa, não tinha regulamentação, né? E começa esse boom das bets. 19 milhões. O Bahia, há 3 meses, assinou um novo contrato de patrocínio de 22 para começo de 25, final de 22, começo de 25, 2 anos e meio, mais do que dobrou. Era 19, passou para 46, 45, 46, com todos os bônus. Tá? Teve clube que triplicou. Teve clube que triplicou. O Flamengo é um deles. Pra vocês terem outra ideia, a Crefisa, quando a Crefisa entra no Palmeiras, né? E a gente sabe de tudo, né? Entra ali meio camuflado no começo, não é uma época pré-SAF, né? Tinha participação em jogador, pela FIFA isso é proibido, né? Pela regra hoje da FIFA, só quem pode ter porcentagem de jogador em caso de transferência, né? Direitos econômicos é o próprio jogador ou um clube de futebol, não pode empresa. Mas aí entra a Crefisa, né? Com aquelas condicionantes e tal, e embute uma verba de patrocínio que naquele momento era completamente inflacionada. Completamente. Quanto que era naquele momento? 50 milhões. Era um escândalo. 50 milhões de reais era um escândalo. Em 2017, 18... Não, isso aí é camuflado, né? Está se injetando dinheiro no clube, né? Pegando percentagem de jogador, etc. Hoje, a Sporting Bet patrocina o Palmeiras por 118 milhões de reais. Mais do dobro. As bets inflacionaram completamente o mercado, né? Os especialistas dizem que tem várias explicações para isso. Digamos assim, a visível, né, aquela republicana, digamos assim, é que é um mercado que está sendo conquistado, né? É um mercado em constante ampliação, infelizmente, né? É aí uma avaliação de mérito minha, mas em constante ampliação, né, com novos entrantes e novos consumidores, e eles utilizam os clubes para, né, atrair esses consumidores. Vou fazer um parênteses aqui e dar uma informação que talvez os senhores não saibam. Por que é importante esse patrocínio nos clubes de futebol? A principal receita, atenção, a principal receita de boa parte dessas empresas de bets, que no fundo são cassinos online, a principal receita não é a aposta esportiva, é o cassino. São as diferentes, inúmeras e diversas modalidades de jogo de azar. Virtual, você está dizendo. Virtual. Tem de tudo. Roleta, carta, tigrinho, mas assim, centenas de jogos, né, dessas modalidades. A aposta esportiva, eu não estou falando de todos, né? Nós, durante o processo da lei, aí a gente conversou com vários, né? Eu até dei entrevista recomendo o documentário do ICL sobre as bets, onde eu levo essa informação. Sim. Vários desses donos de bets nos confidenciaram isso, que a maior parte da receita deles era com os jogos, o cassino online, e não com a aposta esportiva. E a aposta esportiva e o patrocínio dos clubes de futebol servem para quê? Por que é tão importante para eles? Para captar esses clientes. E uma vez captado esses clientes, você é torcedor do Inter. Você está lá vendo, pô, só bet, o Inter lá, só bet, não sei o que. Vou lá, pô, vou fazer uma fezinha lá no Inter contra o Flamengo. Vou lá fazer uma fezinha. Você pega esse torcedor, joga no ambiente virtual e pronto. E lá você jogou uma pessoa dentro de um cassino, né? Você jogou a pessoa dentro de um cassino online. E lá ele vai ser pipocado com várias opções de jogos, etc, etc. Então, no fundo, a aposta esportiva, não para todos, mas para uma boa parte, serve apenas como captador de cliente. E isso é feito pelo patrocínio, né? Porque o torcedor precisa ver.
seja na placa de publicidade, seja estampado na camisa do clube dele, né? O palmeirense, obviamente, vai ter preferência pelo Sporting Bet, que está lá na camisa dele, né? E no caso do Bahia, o Grupo City aporta muitos recursos ou é só uma parceria institucional, digamos? Não aporta. O Grupo City, ele é dono de 90% da SAF do Bahia, né? Ele tem o controle majoritário. No Brasil, não existe qualquer tipo de controle financeiro, seja para, como existe na Europa, seja para equilíbrio, né, de gastos, para controle de dívidas, seja para dinheiro entrante, novos investimentos, não há qualquer tipo desses mecanismos. E tanto o Grupo City, como, por exemplo, o Texto, e aqui eu não estou com. São dois projetos bastante distintos, tá? Mas só para dentro da sua pergunta. Sim, investe dinheiro, bota capital para. Basicamente para duas coisas: melhoria de infraestrutura, né? E contratação de jogador. A tese é o seguinte: eu preciso, tanto no caso do Botafogo como no caso do Bahia, são clubes que estavam numa segunda prateleira, né? Clubes médios, grandes em história e torcida, mas em performance esportiva, né? Nos últimos anos, em receita, estavam ali na segunda prateleira. Eu preciso dar um boost, e esse boost, né? É com dinheiro de fora, é com dinheiro entrante, para que esses dois clubes se reposicionem nessa, né? Disputando essa primeira prateleira, para que aí as receitas aumentem, né? As premiações aumentem, a exposição aumente, as cotas de TV, as premiações, o patrocínio, tudo isso acompanhe, e aí a roda começa a girar. Nos primeiros anos, essas SAFs, né, vamos especificar aqui a do City, ela é feita para dar prejuízo, para ter déficit nos primeiros anos. Até que essa coisa se equilibre ali, né, pode ser no quarto, no quinto, no sexto ano, em que você já tenha recolocado o clube naquele outro patamar, tanto econômico quanto esportivo. Mas sim, respondendo objetivamente sua pergunta, aporte direto de recursos. Outra pergunta, então, já que não apareceu ninguém para fazer. Eu depois. Desculpe, pode Não, fazer, eu eu faço falo depois. depois. Não, vai, Eugênio, depois a Elaine entra. Por exemplo, além das bets, eu Tomou o remédio, mãe? eu tenho acompanhado aí no estádios do Botafogo, por exemplo, algumas camisetas de clubes e próprios programas esportivos patrocinados por sites, digamos assim, de acompanhantes. Isso aí é uma estratégia, ou é legal, é bacana, porque acaba despertando curiosidade, inclusive de crianças, de adolescentes, etc. O que tu acha disso? Perfeito, Eugênio. Eu fico até, digamos assim, muita vontade para falar sobre esse assunto, porque foi um amigo meu que fez uma representação no Ministério Público, um amigo também tricolor, né? Porque a gente ficava com essa mesma sensação sua, né, um amigo advogado, com essa mesmo estupefato, né, com essa mesma sensação sua, quando a gente viu, e eles começaram no Vitória, né, Bahia, o site de acompanhantes que você está se referindo. E agora ele já se expandiu, né, tem outros clubes tal, e até algumas faixas de placas de publicidade. E é um assunto muito delicado porque, inclusive, crianças entravam com a camisa do clube com essa propaganda de site de acompanhamento. E é um site com imagens pornográficas. Você, né, clica lá, você tem 18 anos, tem e acabou. E um adolescente ou criança pode, né, estar sujeito a esse tipo de conteúdo sem qualquer grau de moralismo aqui. É apenas uma questão até legal, né? O Ministério Público tirou o corpo fora, lá da Bahia, né? A gente entrou no caso do Vitória, tirou o corpo fora, falou que
era uma autorregulamentação de mercado publicitário, que eles não constataram nenhuma exposição de criança ali, né? Não tinha uma criança fazendo alusão àquilo. Eles, ao mesmo tempo, depois dessa ação, eu percebi que eles começaram a ter cuidado com as crianças que entram em campo, não entram com a camisa com o patrocinador, entram com outra camisa. Então, eles meio que isolaram isso, né? Que eu acho um absurdo, porque às 4 horas da tarde, né, a criança não está com a camisa, né, lá entrando em campo, mas ela está vendo ali, né, o Fatal Models lá, o site de acompanhante. Só que foi só isso. Assim, eles só têm cuidado hoje de que crianças não vistam a camisa com o patrocinador. De resto, continuam liberados para apresentar aí. É engraçado, Eugênio, é que a alegação deles é o seguinte, é que eles não são um site pornográfico, que eles são um site de colaboradores e colaboradoras e que eles ajudam a proteger os direitos e a segurança desses colaboradores, ou seja, eles prestariam até um serviço de utilidade pública e social a esses trabalhadores e trabalhadoras desse mercado. Curioso. Obrigado. Elaine, Ah, desculpe a minha ignorância em relação a qualquer coisa de bets. Então, por isso que eu quero perguntar, Vicente. Uma criança de 7 anos, ela consegue jogar e dizer que ganhou dinheiro? Elaine, antes de tudo, eu queria te pedir desculpa, porque eu falava senhores, senhores. Não, uma ou duas vezes que eu falei os senhores, pasmem os senhores. Pasmem os senhores e as senhoras, por favor, te peço desculpa. Tá, vamos lá. Na prática, sim. Na prática, sim. A lei, ela veio com algumas proteções nesse sentido, né? E, inclusive, foram aprimoramentos que o Congresso fez em relação à lei das bets. Que foi porque, como estava, era apenas um disclaimer. O que é o disclaimer? Vem lá, você tem 18 anos, você é responsável e tal. A pessoa clica lá e aquilo já é uma declaração. Agora, precisa ter um reconhecimento facial, né? A lei, eu confesso para vocês que eu, na minha vida inteira, entrei uma vez no SideBet, em 2020 ou 2021, para ver como Então, é. não sou só eu. E nunca mais entrei. Então, eu não posso nem lhe dizer se estão cumprindo ou não essa. Espero que sim, né? E há órgãos competentes hoje dentro do Ministério da Fazenda para acompanhar isso. Espero que eles estejam acompanhando. Mas a lei obriga o reconhecimento facial para que o usuário da BET, né, possa se cadastrar e ele tem que cadastrar a identidade facial deles, né? Isso é um controle 100% absoluto garantido? Não é, né? A gente sabe que tem formas, sei lá, de eu aqui, né, abrir ou dar deliberadamente, tem pai que faz isso para uma criança ou um adolescente, ou a criança ou adolescente se aproveitar de um descuido, né? E eu estou logado aqui, já fiz minha identificação e a criança pegar. Então, nesse mercado virtual, tudo é possível, né? É muito difícil você fazer qualquer tipo de controle. Mas esse reconhecimento facial ajuda. Mas, na prática, pode jogar sim. Pode jogar. Pode jogar. Uma criança aí, sei lá, não sei se você tem filhos e netos. Não. Não, né? Deixa eu dizer para vocês o que aconteceu. Eu tenho 2 netos do coração. O menor de 7 anos sabe absolutamente tudo para mexer em computadores, eles não têm, em celular, etc. Agora a mãe tirou. Ele me contou que um colega dele da aula, deve ter 7 anos também, jogou R$ 5 e ele me deu detalhes e ganhou 20. E ele também quer fazer. Tu deixa eu fazer no teu celular, Elaine? Não, não deixo porque não é para ti e eu sou contra, eu disse. Eu não sei se isso é possível ou o outro menino mentiu. Pode ser. E é curioso porque é o seguinte, sendo verdade ou não, sendo mentira ou não, toda estratégia tanto de cassino, de quem mexe com jogo de azar, é você primeiro seduzir
Esse apostador como? Deixando ele ganhar. Certamente não foi uma aposta esportiva. Foi uma aposta esportiva? Ele Deve disse ter que sido um foi. joguinho desse, tigrinho, uma coisa desse aviãozinho, né? Sim, ele Pois disse que foi é, tigrinho. pois é. Esse tigrinho, esse aviãozinho, ele é calibrado para isso. O sujeito ganha na primeira e na segunda vez, eles pagam influenciadores, e esse amigo, né, do seu netinho de coração pode ter sido, né, ouvido, ou pode ter acontecido com ele, porque não só eles calibram para que a pessoa ganhe no começo, como eles espalham influenciadores para dizer que, olha, apostei 100 e ganhei 10 mil, faça você também isso. Tem inúmeros influenciadores na internet fazendo isso. Então, o Vicente, perigo é igual, então. É, então, Existe o perigo real. existe, existe. existe, certamente existe. Então, continuando nesse diapasão aí, Vicente, você falou que as bets são, na verdade, grandes cassinos, né? Cassinos exponenciais. Como é que fica, como é que está o futebol hoje, tendo sido já um dos agentes deste cassino virtual? Você fala no sentido de manipulação? Exatamente, né? São apostas. Esses É, cassinos têm muito dessas apostas. Quantos sim, sim. escanteios? Quando haverá o primeiro cartão amarelo, vermelho, e assim por diante, Isso. né? Então, Não, beleza. Como o meu querido mestre Cruz falou no começo, nós acabamos de concluir agora uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre manipulação esportiva. Basicamente, manipulação esportiva está ligado a apostas. Qualquer outro tipo de denúncia ou de. Sabe aquela história que a gente sempre viu no futebol? O Inter, ele não quer pegar o Grêmio na semifinal do Gaúcho. E aí ele meio que faz corpo mole para perder para o Brasil de Pelotas, para não pegar o Grêmio, essas coisas, né? Em tese, seria manipulação esportiva. Mas é absolutamente impossível de se verificar, embora, né, seria contra o espírito do esporte. Tal. Então, quando a gente fala de manipulação esportiva, a gente está falando de auferir grana, né, de auferir lucro, de obter lucro através da manipulação de resultados, e aí é importante a gente falar não apenas resultado final do jogo, mas de eventos, porque no mercado de apostas é muito trabalhada essa questão de eventos, né? Caso Paquetá e Luiz Henrique foram boa. eventos. Foi cartão amarelo. E o evento, ele é muito mais fácil de ser manipulado, porque você só depende basicamente de uma pessoa. Se você combina com um jogador para ele tomar um cartão amarelo, para você ou um grupo de pessoas apostar e ganhar dinheiro, ele também, você combina lá com o jogador vira no juiz e diz, e xinga ele, na cara dele. Você é um FDP, bota o dedo na cara. Tem vários outros jogadores. O juiz é praticamente obrigado a dar um cartão amarelo para ele. Praticamente obrigado. Tá feito. Um resultado, você já precisa corromper, né? Às vezes, normalmente, uma defesa inteira. Isso acontece em divisões inferiores, tá? Em divisões inferiores, é muito difícil ter esse mercado secundário dos eventos, de cartões, etc. Isso é mais para os jogos, né, das principais divisões. Nas segundas divisões estaduais, né, no campeonato tocantinense, etc., o que até na terceira divisão carioca teve escândalo, aí é resultado. Porque o mercado, inclusive o mercado asiático, o mercado internacional, que compra esse jogo, trabalha com resultado. E aí o manipulador é barato, porque os jogadores ganham um meio salário mínimo, um salário mínimo, às vezes ganham uma ajuda de custo, né? E ali você oferece qualquer R$ 500 ali para um jogador, né? Para dois zagueiros e o goleiro, para ele tomar 2 ou 3 gols. Você bota lá 3-0. A gente viu lances escandalosos. Agora, todos eles nesse porão aí né, do futebol. Nos escalões, né, das séries B e A do futebol brasileiro, há manipulação de resultado e isso foi constatado. Mas não o resultado, e sim esses eventos. Né? Basicamente, cartão amarelo. Cartão amarelo e cartão vermelho também. Porque
São jogadores caros, né, que você não pode oferecer, você oferece mais, e só depende dele ali para tomar esse cartão. O caso do Paquetá foi organizado pelo irmão dele, eu posso falar isso publicamente, porque inclusive está no relatório, né, já de conhecimento público, o irmão dele. Há uma declaração do tio dizendo que era um presente de aniversário, que era o Paquetá tomar cartão em alguns jogos, né, numa jogada casada com o Luiz Henrique também tomando cartão. E as pessoas, né, o círculo ali deles, o irmão e seus amigos, poderiam apostar, né? E o jogo estaria lá com a possibilidade de apostar o número que o Paquetá iria tomar cartão amarelo naquele jogo. E eles ganharam, né, dinheiro com aquilo. Qual é o amadorismo deles nisso que talvez por ignorância eles não sabiam? Existem empresas que monitoram esse mercado. Por quê? As bets, nesse caso, e isso é importante, né, a gente frisar, as bets, elas cometem e devem cometer uma série de malefícios à sociedade. Exploração do jogo, né, principalmente de pessoas vulneráveis, não é uma atividade produtiva, né, tem essa série de fatores, tem várias que fazem lavagem de dinheiro, a gente sabe. Mas nesse caso da manipulação esportiva, as bets são vítimas. A bet que o irmão do Paquetá e todos os amigos do Paquetá lá jogaram, eles jogaram 5 mil reais e ganharam 200 mil. Então a bet foi fraudada. O que as bets fazem? Elas têm empresas, né, que fazem esse monitoramento do mercado. E o mercado ele age com um padrão. É impossível no jogo. Olha que coisa. Tem um jogo lá do West Ham, que é o time do Paquetá, em que virou até meme, né? Piada, em tudo quanto é lugar. Na ilha de Paquetá, você teve, né, 80% dos ganhos auferidos naquele jogo foi na ilha de Paquetá. Num jogo do West Ham com o Newcastle da Premier League. E, claro, eu estou exagerando, mas houve claramente ali um desvio de Padrão. padrão Exílio que foi padrão. detectado por essas empresas. A empresa informou a Premier League e falou: olha, isso aqui claramente a empresa detecta. Aí, qual é o segundo passo depois que detectar? Bom, temos uma coisa fora do padrão. Vamos ver o que aconteceu. Por quê? Às vezes se foge do padrão por eventos, por casualidade. Né? Sei lá, alguém apostou 7-1 na Alemanha lá em 2014 no Brasil, um grupo de amigos. Você vai lá, foi 7-1 e não houve manipulação ali, pelo menos do que a gente sabe, foi um evento real. E aí essa empresa ela vai ver. E quando ela vê, ela diz assim: bom, o Paquetá dá umas entradas aqui, né, no meio de campo. Toma cartão amarelo. E há esse desvio de padrão, né, lá exatamente no círculo onde ele mora. A empresa de aposta ela sabe quem fez aquela aposta, ela sabe onde foi feita a aposta. Esses dados são cruzados e aí sim a denúncia de manipulação. O processo do Paquetá está rolando, né, na Federação Inglesa e muito provavelmente ele vai sofrer uma pena rigorosa. Muitos falam até em banimento. Está demorado, né, esse processo de É julgamento. muito demorado. Já tem um ano, né? E vou dizer para vocês, ainda vai sair o veredito, né, nos próximos dias ou na próxima semana, da Federação Inglesa. Só que aí ele pode recorrer a uma instância superior, né, a um outro conselho lá dentro da própria Inglaterra, e depois, isso não é justiça, tá? A gente não está falando de justiça aqui, órgãos esportivos. Aqui no Brasil que se confunde quando fala justiça esportiva, não tem nada a ver com o judiciário, né? Então, vai ter uma outra instância lá, e depois ele ainda pode recorrer à Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, que é a última instância esportiva. Isso, dizem que pode demorar até um ano e meio. E ele pode continuar jogando ainda com a presunção de inocência, até o último recurso. Então, ele ainda, né, eu acho que ele vai sofrer, pelo que eu conversei, né, com algumas pessoas que tiveram acesso ao processo lá tal, ele deve sofrer uma punição bastante rigorosa, porque o caso, as evidências são muito robustas e concretas, né? Você tem o desvio de padrão e o comportamento dele. Flávio Dutra, você já vai ser chamado, tá? Só deixa eu terminar esse segmento aqui. No Brasil, nós já tivemos casos de jogadores punidos por um ano de Já, suspensão.
do futebol, né? Alguns banidos. Alguns Banido. banidos. Tivemos vários banimentos. Tivemos alguns banimentos dentro da operação penalidade máxima. É muito curiosa essa operação. Ela foi a primeira grande operação no Brasil, né, que desbaratou, né, desvendou esse esquema de manipulação, e ela foi desvendada meio que por acaso. Olha que curiosidade, senhoras e senhores. O presidente do Vila Nova é um capitão reformado da Polícia Militar, né? Alguns jogadores do Vila Nova foram cooptados dentro desse esquema, assim. Se você tomar expulsão, eu te dou 30, 40 mil, se você tomar 2 amarelos e tal. E isso estava acontecendo. Até que esse esquema, os caras pagavam adiantado, né? Pagavam uma parte adiantada. E quando o jogador não executa, às vezes seja porque não deu, às vezes seja porque ele se arrependeu, pô, o cara deu, o mafioso lá, o criminoso, deu o dinheiro, né, para ele e quer de volta o dinheiro. Houve houve 2 ou 3 jogadores do Vila Nova que aconteceu isso. E o cara foi cobrar. O cara teve o desplante. Aí, pasmem, senhoras e senhores. Esse esquema criminoso foi reclamar com o presidente. Disse assim, presidente, o jogador aí tá me devendo, pô. Tá me devendo aí. Não falou que mas tá me devendo. Aí o presidente, tá te devendo por quê? O jogador meu tá te devendo. Não, não. É um dinheiro aí que ele tá me devendo. Aí o presidente, né, desconfiado, chamou os jogadores, botou na parede. Ele, policial militar, né, técnica de depoimento e tal, botou os jogadores na parede. Os jogadores confessaram. Aí ele denunciou para o Ministério Público de Goiás e foi desvendado um grande esquema de manipulação que envolveu alguns jogadores da Série A. Um deles foi um zagueiro do Santos chamado Bauman. Que era um bom zagueiro, que era um bom zagueiro. Zagueiro bom, promissor, né? Estava jogando bem. Ele não pegou banimento, não, porque ele meio que ele recebeu o dinheiro, mas ele devolveu e não fez o acordo. Então ele pegou uma punição, se eu não me engano, de 2 anos. Cara, E o caso dele foi interessante, porque assim que ele foi punido, transferiram ele para o Chipre. E aí o pessoal do STJD pediu, né, comunicou à FIFA, e a FIFA transformou como caso, né, mundial, que todo atleta que sofra punição por manipulação, a pena seja, internacional. uma vez comunicada, né, e analisada pela FIFA. Claro que, assim, precisa ter um devido processo, né, com direito de defesa, apresentação de provas. Tudo isso cumprido, o jogador punido, a FIFA, né, por esse case, universaliza a pena. E provavelmente vai ser o caso do Paquetá também, né? Teve jogador banido, sim. Teve uns 4 ou 5 jogadores que foram banidos. Flávio Dutra, sua vez, por favor. Bem objetivamente, tá? Ao torcedor do Bahia, qual é a previsão para o jogo Inter e Bahia amanhã? Eu aproveito esse gancho, tá, para tratar da Libertadores e saber se esse esquema das bet tem influência em outros países da América Latina, ou América do Sul, por assim. Tá? Você, Primeiro, qual é a previsão tá. para Inter e Bahia na quinta-feira? Primeira resposta. Você é colorado ou gremista? Não, pois então, eu ia fazer esse alerta, Vicente. Isso é uma A pegadinha. minha resposta vai depender disso. É gremista doente. É gremista? Mais inteligente. Então a gente vai meter 5-0. Né? Não, Olha, eu estava até conversando com o Cruz antes de ontem. O Inter está com um timaço, está com um dos melhores times aí dos últimos tempos. 0,5 tá ótimo, tá? 1-0 sofrido ali, tá bom demais. Só segunda pergunta de outros mercados. Sim, e existe um facilitador para isso. É que no Brasil a manipulação ela já é criminalizada, é um crime, né? Ela já está tipificada. Na Lei Geral do Esporte, inclusive, né? Gera pena de prisão. É uma pena que não é muito alta pela dosimetria do direito penal, né? Você não pode, né, igualar uma manipulação de resultado, sei lá, um latrocínio, por exemplo. Então é uma pena, né? Se eu não me engano, de 1-2, com um agravante de 2-4, mas ela é tipificada. Em outros países da América do Sul e da América Latina não é crime. Se eu não me engano, na Colômbia não é.
E aí há um espaço maior, né, para esse tipo de operação, né? Inclusive, uma dos nossos, aí, nossos não, né? Vou usar nem esse possessivo, mas um dos criminosos que a gente levou à CPI, que confessou uma série de crimes aí, ele tinha manipulado alguns jogos na Colômbia, né? E sim, existe esse facilitador, né? Por isso. Claro que, mais uma vez, quando se fala de manipulação de resultado, futebol, o resultado em si, o resultado do jogo, é muito difícil que aconteça em jogos de alto nível, tipo Série A, Libertadores, né? Série A dos campeonatos, Libertadores, etc., clubes grandes. Porque você imagine, né? Um jogador de futebol, quanto que ele cobraria, né? Para, além de ser muito exposto, né? Um jogo que está ali com inúmeras câmeras, né? Uma exposição, todo mundo ali vendo, né? O comportamento. E ainda mais com esses casos recentes, né? E aí já não de resultado, mas de eventos, né? Como o caso do Paquetá. Então, esses casos são importantes. É muito importante uma punição rigorosa. Porque isso faz com que a maioria, tá? Sempre vai ter aquele, né? Ou psicopata, ou aquele que não está nem aí, um maluco, que faz, né? Isso é da natureza criminal. Mas quando você vê que existe uma punição rigorosa, esportiva e criminal também, faz com que a maioria dos jogadores fale, pô, isso aqui é muito arriscado. Isso aqui eu não vai dar para fazer. Vera, Fale, Fábio. Mário, Pode falar, Mário. deixa eu me apresentar para o Vicente, eu sou jornalista dinossauro, moro em Florianópolis. Prazer, Eu, prazer também, Vicente. Eu queria, assim, é uma ideia absurda se aplicar no futebol brasileiro, o fair play financeiro. Eu vou mesmo citar assim, um exemplo do Inter em relação a um outro clube do interior. Aqui em Santa Catarina é mais difícil, há um, digamos assim, um equilíbrio maior. Mas em vários estados brasileiros eu acho até complicado como reformatar os campeonatos estaduais. não, perfeito. Você pergunta sobre o fair play, né? A viabilidade de um fair play. Como existe no vôlei, no basquete, enfim. Olha, essa pergunta é ótima. É uma necessidade absoluta de fair play financeiro. Qual que é o grande problema ou um dos grandes problemas do fair play? É que tipo de fair play? Porque há várias modalidades do que se chama, né, do que se convencionou chamar fair play financeiro. Primeiro, vamos, né, explicar o termo. Fair play financeiro. Fair play, jogo justo. O que é um jogo justo financeiro? Um dos princípios do direito esportivo é a paridade de armas, ou seja, embora na prática isso nem aconteça, né, porque clubes, né, tem clubes milionários jogando contra clubes paupérrimos, mas em tese você precisa dar uma paridade de armas. Uma liga, primeiro, um fair play financeiro exige, entre aspas, tá? Nada impediria da CBF fazer. Mas, na prática, um fair play financeiro só sai dentro de uma liga. Por quê? Porque a liga, primeiro que ela é soberana de suas decisões, né? Segundo, que essa concertação, ela é importante para a própria proteção econômica e financeira da liga. O que acontece? Vamos citar alguns exemplos aqui. E depois a gente pormenoriza o conceito de fair play financeiro. O Cuiabá vendeu um jogador chamado Ranieri em 2020, começo de 2024, para o Corinthians. Tá? Ele virou titular do Corinthians. Vendeu lá por 4 parcelas. O Corinthians pagou uma parcela, depois não pagou mais. Virou dívida. Esse jogador é importante para o Corinthians e o Corinthians, numa determinada fase do campeonato, está disputando com o Cuiabá o rebaixamento. Depois o Corinthians, né, apesar de ter uma dívida de 2 bilhões, ainda contrata um jogador fora de série, que é o Memphis Depay, e descola. Mas no que tange ao Cuiabá, o Corinthians estava usando um jogador que era do Cuiabá, sem ter pago, né, essa dívida ao Cuiabá, e disputando com o Cuiabá, no mesmo campeonato, uma posição
de manutenção ali da Série A. E aquele caso foi muito simbólico, né? E aí as pessoas começaram a falar de fair play financeiro. Aí esse debate é contaminado porque os dirigentes começam a falar apenas, assim como na questão da arbitragem, que os dirigentes só falam em profissionalização da arbitragem. Quando o árbitro erra, o erro é contra o seu time, quando é a favor está tudo certo. O fair play financeiro é assim. O Flamengo vê o Textor contratando, né, vários jogadores caros. Aí o Flamengo vira e fala, tem que ter fair play financeiro para investimento. Não pode vir aqui um cara, né, não pode vir aqui o Grupo City, não pode vir aqui o Textor vir e injetar dinheiro, sendo que, né, o Flamengo, a associação, não tem, é só pela geração de seus próprios recursos. Tem que ter fair play para controlar isso. Aí o Textor vira em resposta, Textor, né, o controlador do Botafogo, né, da SAF do Botafogo, vira em resposta ao Flamengo e fala assim, sim, eu sou a favor, mas eu sou a favor do fair play financeiro que controle salário. Por quê? Porque o negócio do Textor o negócio basicamente do grupo do Textor é usar o Botafogo, e dentro da plataforma multiclubes dele, usar o Botafogo em grandes contratações para rodar esses jogadores, inclusive para o clube que ele tem lá na Europa, o Olympique de Marseille. E esses jogadores não ganham salários astronômicos no Botafogo, eles não são atraídos por salário astronômico. Eles são atraídos por essa rede. Ganham muito bem, obviamente. Mas o Almada, ele vai ganhar X aqui e vai ganhar 2, 3X na Europa. E o Flamengo não. O Flamengo paga salários, né? É a maior folha salarial do futebol brasileiro. E aí o Textor vira e fala assim, eu quero controle salarial. Então, cada um fica querendo apertar no calo do outro. Um quer controle de salário, de despesa, né, com o salário do jogador. O outro quer controle na inversão, no recebimento de recursos. Mas o salário aí, Vicente, não é quase irrelevante, considerando que os direitos de imagem e que tais pesam bastante nessa balança de remuneração? Você tem razão na sua pergunta quando a gente fala, e é importante para esclarecer, quando a gente fala salário aí, entre aspas, é remuneração. Porque a remuneração hoje, até por questão legal, ela tem um teto de imagem que é 50%. Então, normalmente, isso não é regra. Tem clube, inclusive, que paga 100% CLT, tá? São poucos, mas tem clube que paga. Mas, normalmente, é 50% CLT na carteira, 50% imagem. Porque na imagem, os dois lados gostam. Porque o clube recolhe menos, né? Encargos sociais, GTS, etc. E o jogador paga menos imposto. O jogador é imediatista. Ele está pagando menos imposto ali, ele não interessa se o FGTS dele vai ser menor, etc. Ele está pagando menos imposto ali, sendo pessoa jurídica. O contrato de imagem é assinado com pessoa jurídica. O jogador constitui a pessoa jurídica. Então, ele paga um imposto menor. Então, é esse 50-50. Quando eu falo de remuneração, de salário, eu estou falando, na verdade, de remuneração. Então, voltando à questão do fair play. O fair play, ele tem várias camadas possíveis. Ele tem a camada desses recursos externos, no sentido de proteger. O clube, ele só pode gastar aquilo que ele arrecada como receita própria. E receita própria, a gente vai avaliar. Por exemplo, o caso do Manchester City. Isso é um caso real. A verba de patrocínio do Manchester City via o Fundo Soberano de Abu Dhabi, né, que controla o Grupo City. A companhia aérea deles, Etihad, a verba de patrocínio era tipo 3 vezes o valor de mercado. Era o que a Crefisa fazia com o Palmeiras lá atrás. Era 3 vezes. Houve ali uma avaliação da Liga Inglesa se aquilo não era um investimento travestido. Por quê? Porque lá eles fazem algum tipo de controle nesse sentido. Tá? Não tem controle salarial, mas tem esse controle de investimentos externos, tem esse controle da dívida. A dívida do clube, dívida líquida, não pode ultrapassar um determinado percentual de sua arrecadação total. Em outras ligas, tem essa variação também. Na Liga Francesa, né? Na Liga Inglesa, na Liga Espanhola. Inclusive, na Liga Espanhola,
ao contrário da Liga Inglesa e Francesa, tem a questão não especificamente do salário, né? Nas ligas americanas, você tem controle de salário, quanto você pode pagar, no máximo, para determinado jogador. Na Liga Espanhola, existe um teto de folha de pagamento. Tanto que eu não sei se vocês lembram, o Messi, no final do contrato, o Barcelona não pôde renovar com o Messi, ele queria renovar porque ele estava estourado nesse controle de folha de pagamento. Aqui no Brasil, não há nenhum desses controles, nem controle de recurso, investimento, de receita, de controle de dívida, nenhum. O Corinthians tem uma dívida de 2 bilhões e vai e contrata um jogador pagando, né, quase 5 milhões por mês, no total, fora bônus e premiações, etc. Não há qualquer tipo de controle de entrada, de folha de pagamento, de percentual de dívida, nada. Já houve 2 tentativas, não vou nem falar com tentativas, né, embriões, que a CBF contratou ali o economista César Grafetti. Vamos ver aqui se a gente faz, reunir os clubes, aí os clubes, é complicado, não, é complicado e tal. Abortou. Depois, em 2020 e 2021, com a pandemia, vamos fazer. Ah, tá aqui, ó, tá um modelo feito aqui pelo César Grafietti, né, que é o economista do esporte mais respeitado do Brasil. Ele fez um modelo, né, adaptado às circunstâncias locais e tal. Ah, mas é complicado, não sei o quê, o Flamengo foi contra por causa disso, não sei o quê, não saiu. Então, o fair play financeiro é, sim, absolutamente importante e necessário, tá? Mais ele deve ser bastante amplamente discutido pelos clubes, e 2, só sai num contexto de liga. Num contexto de confederação, não vai sair. E, Vicente, para não perder a parada em relação à dupla Grenal, Inter e Grêmio têm resistido bravamente à questão das SAFs e têm dado todos os sinais de que não tem muito interesse, pelo menos não a curto e médio prazo, entrar nesse tipo de negócio aí. Como é que você vê essa questão? Tem algum futuro bom para eles, continuando nesta batida? Vamos lá. Aí é importante a gente fazer esse pequeno histórico. A lei da SAF é criada em 2021, né? Ela é promulgada em 2021. Essa discussão do clube empresa, e sobretudo, ela surge com a missão, no Congresso Nacional, com a missão de salvar alguns clubes falidos. E aí eu vou contar um bastidor para vocês. Ela surge na Câmara, uma missão, na época o presidente da Câmara dos Deputados era o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia chama o deputado Pedro Paulo e fala: eu quero um projeto, precisa salvar o Botafogo. Não é salvar dando dinheiro, porque isso já foi feito e a gente sabe que não é um poço sem fundo, não. É um projeto que dê segurança, que crie, né, alguma modalidade enfim, de um arcabouço jurídico que permita com que o Botafogo lide com essa dívida, porque como clube social é impagável, né? E logo depois o Cruzeiro também entra nessa espiral, mas o original era o Botafogo, fazer um projeto para isso. O projeto surge na Câmara, não era SAF, não era um tipo específico para o futebol. O projeto da Câmara era criar, não é, já existe desde de 98 a possibilidade de um clube virar empresa, só que criava esse projeto da Câmara criava uma série de incentivos para que esses clubes virassem empresa, inclusive no tratamento dessas dívidas. Pois bem, para e passo, o senador Rodrigo Pacheco apresenta um projeto, né, elaborado por alguns advogados, né, hoje grandes amigos, um amigo do Cruz também, o José Francisco Mansur, que criava uma sociedade específica para o futebol, a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. E, ao criar um tipo específico, ela criava algumas condições específicas, inclusive de proteção do patrimônio, né, histórico, do patrimônio material, das marcas, das cores. Né? A gente sabe que para mudar tudo isso, mesmo, né, tendo controle da operação, se o City quiser hoje, por exemplo, dizer o Bahia vai jogar de amarelo, ele só fará isso se for aprovado por nós, pelo Clube Social. Né? Então, uma série de proteções garantidas em lei, e aí seria um debate mais jurídico, né? Vamos falar de forma ampla aqui.
E esse projeto é apresentado no Senado. Quis o destino que, em 2022, o Rodrigo Maia saísse, não conseguisse, né, aquela emenda constitucional da reeleição. Sai o Rodrigo Maia da Câmara, entra o Arthur Lira, e no Senado entra o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, que é o autor do projeto da SAF, bota o projeto da SAF para andar. E aprova no Senado e consegue também aprovar na Câmara, e é aprovado a lei das SAFs. Como eu falei no começo, né, esse movimento surgiu, né, inicialmente com essa missão. A missão número 1 era salvar esses clubes pré-falimentares ou falidos. Então, vem a primeira onda da SAF, que todo mundo já sabia e aguardava e esperava, apenas promulgar a lei para que Cruzeiro, Botafogo e Vasco, esses três, quase que imediatamente formulassem seus planos de SAF. Claro que aí tudo teria uma negociação, a elaboração de um plano, a captação e atração de algum investidor, né? Isso não é da noite para o dia. Mas se sabia que a única forma desses três clubes continuarem a existir e competir em alto nível seria adotar esse novo modelo de gestão, esse modelo empresarial. Por quê? Por dois aspectos. É a única forma de você atrair um investidor. O Inter é uma associação. Tem lá o Barcelos, lá hoje é o presidente. Aí eu tenho uma empresa. Eu falo, pô, cara, o Inter é um ótimo negócio. Cara, eu vou investir lá, o Inter capta bons jogadores, o Inter tem lá a base deles que é ótima. Eu acho que o Inter vai dar muito lucro, né, bem operado. Eu vou lá e vou botar 300 milhões no Inter. Assino um acordo lá, é uma associação, né, sem fim lucrativo. Jogo lá 300 milhões. O atual presidente com quem eu fiz o acordo perde a próxima eleição. Se entra outro e diz assim, não, que acordo é esse aqui? Que acordo é esse aqui? É uma insegurança absoluta nesse sentido. Não há possibilidade, não há, inclusive, ferramenta jurídica segura para que haja aporte de investimento, né, em associação. Como eu já frisei antes, a FIFA, isso eu estou falando do ponto de vista legal, tá? A FIFA e esportivo. A FIFA proíbe que terceiros tenham direito, participação, por exemplo, no principal patrimônio de um clube, que são os jogadores. FIFA proíbe. Então, como é que você vai fazer lastro nesse investimento? Não existe, né, dentro de um modelo associativo. Então, para você ter um aporte de recursos que ajude a você, no caso de Cruzeiro e Botafogo, a pagar a conta de luz que estava atrasada, era necessário um investidor que viesse e, né, escalonasse essas dívidas, pagar. Tinha coisas emergenciais que você já não conseguia negociar mais. Né? Tanto o Ronaldo quanto o Texto teve que pagar imediatamente algumas coisas, escalonava outras dívidas. Né? Então, são esses dois fatores. Poder receber esse investimento de forma segura e jurídica e legal. Né? E dois, poder fazer esse tratamento da dívida. Porque para você negociar com o credor, você precisa ter dinheiro. Como é que eu vou negociar? Não, eu queria renegociar a sua dívida. Tá, quanto você tem aí? Zero. Não tem, né? Como negociar. Você não tem nem horizonte para isso, né? Que você ainda precisa disputar campeonato, pagar jogador, pagar comissão técnica, etc. Então, esses clubes, eles era condição de vida ou morte, tá? Fazerem essas SAFs. Aí vem um segundo movimento. O que é esse segundo movimento? E aí, mais uma vez, eu vou falar do caso que eu tive a grata satisfação de participar como conselheiro, tá? Eu fui um dos 7 conselheiros do Bahia que participou da análise do contrato, da proposta de contrato do Grupo City. E lógico que antes a gente discutiu muito internamente. Caraca, é muita coisa, exatamente nesse A momento. segunda onda, a primeira onda de clubes falidos, né? A segunda onda são de clubes como Bahia, como Curitiba. E aí a gente vai poder, se pode encaixar Grêmio e Inter aí, vamos aguardar a cronologia. Sobretudo Bahia e Curitiba, são clubes de porte médio, comparado com Flamengo e Palmeiras, né, sobretudo economicamente, né, falando, mas que meio que clubes regionais, né,
Bahia tem torcida gigantesca na Bahia, 70% da Bahia. Bahia, só que fora são baianos, apenas os baianos, né, que não tem essa dimensão nacional que outros clubes têm. Então, são clubes que, para mudar de patamar econômico-financeiro, e a gente chegou a essa conclusão, precisavam de algum aporte financeiro, como eu falei, né, algum tempo atrás, para que esses aportes regulares mudasse esse patamar, girasse em um novo patamar, né, pudesse disputar os campeonatos em alto nível e pudesse, né, receber mais cota de TV, mais patrocínio, mais exposição, mais dinheiro, para a gente, né, subir nesse patamar. Seria impossível fazer essa subida sem ser SAF? Não, não seria impossível. Seria muito difícil. O Fortaleza, me parece, talvez seja um caso único da prateleira do futebol, frequentar Libertadores, disputar campeonatos em alto nível, sendo associação e fazendo boa gestão, né, e conseguiu. Só que o próprio Fortaleza chegou num ponto ali que o Fortaleza virou SAF. Ele ainda não tem um investidor, mas o Fortaleza é SAF. Porque a SAF também, o modelo empresarial, também traz outras condições importantes, que é a estabilidade da gestão, a estabilidade administrativa. O Marcelo Paz, que para mim, em termos de resultado, é o melhor dirigente esportivo do Brasil, acho que isso é inegável, é quase consenso, tirou um time da Série C, né, sem qualquer tipo de aposta ou investimento, tirou um time da Série C e colocou para disputar Libertadores todo ano, né? Incrível o que ele fez. Mas ele podia perder a eleição, ele podia brigar lá com o grupo político, ele podia não fazer o acordo com as torcidas organizadas, né, como a gente sabe que faz, perder a eleição e todo aquele trabalho ir para o espaço. Ele fez a SAF, né? Hoje ele é CEO do Fortaleza SAF e eles estão no mercado desde então, atrás de um investidor, desde que, né, se mantenha ali, o que não é fácil, né, desde que se mantenha o controle. Mas aí eu volto ao caso do Bahia. Nessa segunda onda, são clubes de que chegaram à conclusão que para fazer esse salto precisavam desse investimento financeiro. São clubes que tinham uma dívida grande, mas gerível. O Bahia tinha uma dívida razoável, mas gerível. Era mais ou menos 1,5 vezes o faturamento anual, o que dentro do futebol não é nada absurdo. A do Botafogo era 6 vezes o faturamento. A do Vasco era 5. O Bahia era 1,5. Mas atrapalharam. E chegou-se a essa conclusão, a gente precisa. Só que a principal pergunta, e isso eu aprendi no processo do Bahia, para se fazer uma SAF, não é quanto vale o clube. Uma associação não vai receber, os sócios do Bahia não receberam, o Bahia vale 800 milhões. Então cada sócio do Bahia... Não, isso não existe, essa possibilidade, dentro do modelo associativo esportivo. O que a gente queria? A gente queria que o clube mudasse de performance. Para performance precisa de dinheiro, né? Então, nós que ali, né, lidamos com o processo, a gente chegou à conclusão que o principal, e o caso do Vasco comprova isso, não é quanto, não é a manchete de jornal que diz o Botafogo é vendido por 800 milhões, o Vasco é vendido por 1 bilhão e 700 no acordo, tá? É com quem? A pergunta mais importante não é quanto, é com quem. Porque o que você está passando um controle de algo que não é um bem, né, intangível, não é um bem meu como sócio do Bahia, nem de todos os sócios, é um bem intangível. E o que a gente quer é apenas garantia que aquele grupo vai investir no clube e ter performance esportiva, né? Garantir. Aí, né, me desculpe prolongar, né, em toda essa introdução, chega no caso do Grêmio e o Inter. O Grêmio e o Inter vão ter que fazer essa reflexão. O Grêmio e o Inter, hoje, conseguem competir nessa prateleira do futebol, mas a minha avaliação é que está cada vez mais difícil competir, por exemplo, contra Palmeiras e Flamengo. Tá? O Grêmio já começa a ter dificuldades. E o Grêmio tem uma gestão responsável, etc. O Inter, né, a gente sabe que no ano passado teve um aporte de recursos que não vai ser regular da
da venda dos direitos de transmissão da LFU, que houve um adiantamento de dinheiro e o Inter usou isso para comprar jogador, né? Conseguiu montar esse time. Então, o Inter está com um bom time. Mas, e aí uma avaliação minha que você pediu, eu acho que nos próximos anos o Inter e o Grêmio vai começar a perceber essa dificuldade em competir, não só com Flamengo e Palmeiras, como, espero eu, né, que, por exemplo, um projeto como o do Bahia comece a ganhar mais do que perder para Grêmio e Inter, porque hoje a gente, ainda, né, a gente, nos últimos 30 anos, mais perde do que ganha de Inter e Grêmio. Mas, né, com aporte de recursos, com gestão, o Grupo City aportou muita tecnologia, muita gestão, né, de captação de talentos, Logo agora, no final, foi começar a ter instabilidade de sinal. 35 anos. O Everton Ribeiro tem 35 anos. Ele não teve uma contusão muscular até hoje no Bahia. Está 1 ano e meio. Então, trouxe muito esse aporte de ciência e tecnologia. E eu acho que é isso que o Inter e o Grêmio precisam avaliar. Se eles precisam desse acréscimo, né, de fora, de investimento, para conseguir competir com esses outros clubes grandes, né, Palmeiras e Flamengo, sobretudo. E dois, se eles conseguem captar um investidor ou um controlador que agregue expertise, né, que agregue tecnologia, que agregue expertise. Sei lá, o grupo que controla o Liverpool, né, tem interesse e faça uma proposta ao Inter, né, vermelho, vermelho. Pode ser interessante para o Inter. Agora, é aquela história que a gente sempre frisa. SAF não é solução mágica, SAF não é, né, palavrinha mágica que vai resolver todos os problemas. Como qualquer empresa, vai ter SAF bem gerida e mal gerida, vai ter SAF muito mal feita, como a do Vasco, SAF bem feita, vai ter SAF que vai ter ganhar em campo, vai ter SAF que vai ser rebaixada. Então, SAF não representa, né, essa solução mágica, mas ela representa uma possibilidade de recebimento de investimentos e aporte de tecnologia. Sente, não sei como te agradecer esta praticamente uma Eu palestra. acho que o Vieira congelou. Oi, Vicente, eu estou Olha, agradecendo a tua participação maravilhosa, altamente esclarecedora, rica em detalhes. Então, muito Vieira, você obrigado. está congelado para mim. Eu não te ouço há uns 10 segundos. Opa, espero que os demais, vocês estão me ouvindo? Infelizmente, o Vicente estava com dificuldade e acabou saindo do ar. Eu vou mandar a gravação para ele, com esse forte agradecimento desta maravilhosa, posso dizer, uma palestra que ele fez sobre SAF, sobre Bet, sobre a aposta esportiva, sobre o futebol e até sobre o futuro de Grêmio Internacional. Eugênio, Elaine, Zé Cruz, Geraldão, Casarré, Polidoro e Lanzetta, Flávio Dutra e Mário, que também estiveram conosco. Muito obrigado. Voltaremos, claro, na semana que vem. Não se percam por aí. Até lá.